Oi, pessoal, aqui é a Thaís, professora de História do Anglo, e a gente vai resolver agora a questão 47 de História do simulado da FUVEST 3, ou a P3. Bom, vamos lá. Essa questão, ela é de História do Brasil e ela compreende o período da Primeira República. A questão, ela traz para a gente logo de cara um mapa aqui, um mapa do Brasil, né, da América do Sul, mas destacado principalmente o Brasil, o território brasileiro. E a gente tem aqui a indicação de que esse mapa ele foi publicado em 1915 a partir de uma palestra que o Marechal Rondon deu e que mostra as linhas telegráficas instaladas no Brasil naquele ano. E aí ele pede para a gente, utilizando as informações do mapa, responder, né? Colocar qual afirmação é a correta. Aqui a gente precisa lembrar o seguinte: a tônica da ocupação do Brasil, desde a colonização se estendendo pelo Império e também na República, é a expansão e assegurar o domínio territorial. Essa é uma das sinas não só do Brasil, mas de vários países que surgiram a partir do colonialismo, né? Onde a expansão territorial é o início, o marco fundador da nação. Da nação, né? Da colônia que vai se formar depois, né? A nação. Bom, aqui a partir da leitura do mapa, a gente consegue identificar principalmente dois pontos. O primeiro, né, identificando as linhas telegráficas estão representadas pelos pontilhados colocados aqui, né, esses pontilhados mais compridinhos que a gente consegue identificar. Bom, então, primeiro ponto, a gente vê que as linhas telegráficas elas vão acompanhar todo o litoral brasileiro, inclusive a parte continental, né, do interior do continente, que faz a fronteira com os demais países latino-americanos. Então, aqui a gente vê que a expansão das linhas telegráficas, que era o meio de comunicação da época, né, possível naquela época, antes do rádio, antes do telefone, antes, né, da maior parte dos meios de comunicação, o telégrafo era o inicial. Então a gente vê que colocar ali na região fronteiriça e até mesmo litorânea um telégrafo, uma linha telegráfica, era assegurar o domínio, a posse e a comunicação com aquela região. Então, a gente identifica num primeiro momento que as linhas telegráficas seguem ou tentam seguir o contorno do mapa do Brasil, protegendo então as suas fronteiras externas. Perfeito? Bom, o segundo elemento a gente consegue perceber que no sul a gente tem uma grande concentração dos pontilhados, portanto, uma grande concentração das linhas telegráficas. Esses são os dois principais pontos que a gente consegue ver logo de cara fazendo a interpretação desse mapa. Bom, a partir disso, a gente consegue chegar à alternativa correta, que vocês já têm acesso ao gabarito, que é a D, e que fala que é correto afirmar que o local de maior densidade de linhas telegráficas está relacionado à existência de ameaças estratégicas, ou seja, essa região litorânea que poderiam ter, né, ameaças externas e também essa fronteira na parte continental quando ela faz a conexão com os demais países latino-americanos. E, sobretudo, no Sul. Lembrando que o Sul vai ser objeto de muita disputa entre espanhóis e entre portugueses, e depois entre brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios. Lembrando que no século XVIII, na região sul, a gente tem uma série de disputas em torno dos jesuítas, tanto espanhóis quanto portugueses. No começo do século XIX, a gente tem a Guerra da Cisplatina, e na metade, né, segunda metade do século XIX, a gente tem a conhecida Guerra do Paraguai. Então, esses são os locais que mais deram problema, digamos, para o governo brasileiro ou mesmo para o antigo governo português quando colonizava o Brasil. Então, é nessa região que a gente vai ver um foco das linhas telegráficas, bem como nas regiões fronteiriças, como uma forma de assegurar. Esse é o território do Brasil, nós temos controle sobre esse território. Bom, agora como excluir as demais alternativas? Aí ele coloca que é correto afirmar que a distribuição de linhas telegráficas era bastante homogênea ao longo do território nacional.
Aqui a gente, pelo mapa, consegue observar que não havia essa homogeneidade, se a gente compara a região sul com a região nordeste ou norte, por exemplo. A gente vê que a região sul tem muito mais linhas telegráficas do que essas outras regiões. Então, não dá para afirmar que era uma distribuição homogênea. A C fala que é correto afirmar que a maior parte das linhas telegráficas acompanhava o curso dos rios, afastando-se do litoral. Primeiro, não, a gente não consegue identificar pelo mapa se a maior parte dessas linhas seguiam o curso dos rios, e em segundo lugar, a gente não vê uma ausência de linhas telegráficas no litoral. Pelo contrário, há um número de linhas considerável de linhas telegráficas na região litorânea. Então também não poderia ser essa. A alternativa B aponta que é correto afirmar que a carência de linhas telegráficas nas regiões fronteiriças ameaçavam a integridade territorial do país. Não, o justo oposto, né? A gente vê que há uma predominância de linhas telegráficas nas regiões fronteiriças. Beleza? E agora, por fim, a A, que fala que é correto afirmar que os cabos telegráficos submarinos ou oceânicos tornaram possível a integração no interior do país. Não, aqui não tem nem sentido essa frase, né? De fato, vão ter cabos telegráficos submarinos ou oceânicos que ligavam, por exemplo, o Brasil à Europa, mas não a presença de cabos submarinos que vão ligar o interior do país. Afinal, a ligação do litoral com o interior devia se dar por meio de cabos terrestres, né? Como de fato vai ser feito pelo Marechal Rondon, que faz uma grande obra de interligação do território, principalmente do oeste do país, com as demais regiões litorâneas, onde a gente vê o centro do poder nacional. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção dessa questão. Espero que tenha ajudado e até a próxima.